Nesse vídeo eu quero te mostrar como eu faço para coletar todas as informações, todos os dados para eu identificar se esse equipamento ele serve para eu colocar no meu cliente de locação. Então vamos lá. O que eu faço logo de cara? Eu entro no site do fabricante e vou direto ali nas especificações. Hoje a gente vai fazer a análise aqui da multifuncional Phantom M6550. Vamos aqui nas especificações técnicas do equipamento. Então, primeira coisa, conectividade do equipamento. USB, rede cabeado, Wi-Fi e mobile. Então, tudo que a gente precisa, essa impressora ela tem. Então, uma coisa você tem que ficar de olho é o seguinte: sempre que você vai comprar uma impressora para alugar, veja se essa impressora ela tem de cabo Ethernet e Wi-Fi. Isso é o mais importante de tudo, tá? Porque hoje em dia a maioria das pessoas trabalha com Wi-Fi, tá? Então essa impressora aqui no caso ela atende a gente 100%. Então aqui, velocidade da impressão, 22 páginas por minuto. Por ela ser uma impressora indicada para home office ou para pequeno volume de impressão, é mais ou menos isso aí mesmo, tá? Mas tenha consciência que 22 páginas por minuto é muito lenta, muito lenta. Então vamos aqui. Ciclo mensal de impressão, isso aqui também a gente precisa ficar de olho, tá? A Eugene fala que essa impressora tem um ciclo mensal de 20 mil páginas. Então, o ciclo mensal é uma informação que a gente não precisa muito saber. O que a gente precisa saber é o volume mensal de impressão. E o fabricante, hoje em dia, ele tem evitado ao máximo colocar essa informação aqui nas características e nas especificações técnicas do equipamento. Cada vez menos eu tenho visto essa informação. Tem colocado só o ciclo mensal, como se isso aqui fosse o que você pudesse imprimir todo mês, como se isso fosse o volume mensal da impressora. E não é, tá? O ciclo mensal é o que a impressora suporta um mês, 2 meses. Mas eu vou mostrar para você como você vai fazer para identificar o volume mensal, que isso é o mais importante de tudo. Então, fica aqui comigo que daqui a pouco eu já te mostro. Então, capacidade da bandeja, 150 folhas, isso é muito importante também, tá? É bem pequeno a capacidade, mas a gente tem que entender aqui, ter o bom senso, que a impressora é uma impressora de pequeno porte, mas poderia ser pelo menos 250 folhas, né? Então, é mais ou menos isso daqui, ó, alta velocidade de impressão. Pô, sacanagem, né? É óbvio que não é alta velocidade de impressão. Aliás, é bem baixo, né? É bem baixo. Então, é uma multifuncional, ela imprime, copia e digitaliza, né? 150 folhas, então é mais ou menos isso aqui, tá? Então, são essas informações que a gente tem aqui do equipamento. Então, o que eu costumo fazer? Antes de eu entrar em contato com o meu distribuidor, antes de qualquer coisa, eu abro o site do fabricante e o Mercado Livre. Eu quero saber quanto o Mercado Livre está vendendo e o preço do toner também desse equipamento, tá? Então, vamos lá. Essa impressora aqui no Mercado Livre está sendo cobrado R$ 1.399, mais ou menos isso daí. Por que o Mercado Livre ele é interessante? Porque o próprio revendedor, a própria revenda, ela também não vai cobrar muito mais barato que isso. Você não vai achar na revenda por 600, 700 reais, tá? Você pode conseguir aqui 100, 200 reais de desconto, mas não vai ser muito mais. Então, para você fazer uma primeira análise, você pegar o preço do Mercado Livre, ele já é bem interessante. Aí, vamos partir para o toner. Aqui é muito importante também. Primeira coisa, tem toner compatível no mercado? Tem toner compatível no mercado. Isso é importante, porque se você for se interessar por um equipamento que ainda não tem o toner compatível, fuja, tá? Então, você trabalhar só com toner original, para alocação não dá. Então, vamos lá. Esse é um toner que vamos procurar as características desse toner aqui. Esse toner, ele é um toner para 1.600 páginas, tá? Então, se você for analisar a realidade dele, esse toner vai imprimir um pouco menos aí, aproximadamente 1.300 páginas. O que eu falo de volume de impressão? O volume de impressão você tem que calcular ele mais ou menos por um toner. Então, um toner da impressora é mais ou menos o volume de impressão adequado para esse equipamento. Você imagina que a Phantom fala que o ciclo dela é para 20 mil páginas. Você imagina que você vai conseguir colocar aí 15 toners por mês do equipamento? Então é mais que dia sim, dia não, porque você tem que trocar. Tem dias que você vai, né, você trabalha aí 23, 24 dias por mês, então você imagina aí que tem dia que você vai ter que trocar 2 toners. E isso não faz o menor sentido, a impressora não suporta. E uma velocidade de impressão de 22 páginas por minuto é impossível, tá? Então, o cálculo que eu faço aqui de volume de impressão é mais ou menos o rendimento de um toner. Então, você vai entender que
essa impressora ela é adequada para você colocar num cliente que vai imprimir aí 1.300, 1.400, 1.500 páginas por mês. 2.000 páginas por mês, entendem? O seu cliente ele vai rodar um toner e meio por mês, tá? Então, dependendo do seu cliente, o ideal é já 2.000 páginas, o ideal é você já colocar um equipamento um pouco maior que isso daí, tá? Então, essa impressora seria o ideal aí para você colocar em um cliente que vai ter uma franquia de 1.000 e 1.500 páginas, tá? Então, esquece esse ciclo mensal de impressão. Então, o legal aqui é que você tem um toner compatível, mas é caro, hein? Então, para a gente fazer o cálculo aqui, espera só um pouquinho, eu vou calcular. Então, ó, tá saindo aqui quase 4 centavos o custo página dessa impressora só de toner, tá? Então, a gente não está incluindo aqui custo de aquisição do equipamento, a gente não está incluindo aqui fusor, nada dos outros consumíveis e, né, de outros fatores que impactam em uma precificação. Então você vê que é muito caro. Eu vejo que tem muita gente aqui que fala, ah, mas puta, essa impressora é barata, tal. Ela não é barato. O custo de aquisição dela é legal, né? R$ 1.400 aqui no Mercado Livre. Mas o custo página dela é muito alto. Então você tem que ficar atento em relação a isso. Vamos ver aqui quanto custa um fusor dessa impressora. Então, fusor Phantom. Tem o modelo dela aqui. 6550. 6550. Então não achei no Mercado Livre não. Vamos ver se a gente acha no Google isso aqui. Então você vê, ó, isso aqui você já tem que ficar atento. Não tem fusor para vender, tá? Então, vamos ver. Na Potencial ela é distribuidor da Phantom. Aí solicitar orçamento, complicado. Então a gente não sabe se eles têm esse fusor, se eles não têm. Então você tem que ficar atento. Ó, você já está vendo que essa impressora, ela não é, ela é uma impressora que tem um custo de aquisição barato, custo página é caro e não tem peça à vontade aí para você comprar, tá? Então já fica de olho nisso daí, tá? Então vai anotando aí todas essas coisas porque tudo isso vai impactar na sua decisão de compra, né? Então você não pode simplesmente comprar, ah, essa impressora tá barata, eu vou comprar, tá? Então, por que que essa impressora eu já não escolheria ela para comprar, para colocar em um cliente? Primeiro, pelo custo página. 4 centavos é impossível você alugar uma impressora por 4 centavos, ainda mais utilizando o toner compatível. Ah, mas às vezes a gente consegue um toner mais barato por R$ 40, não sei o que, beleza. Pode ser que esse preço aqui do Mercado Livre não seja o mais barato de todos, mas não vai fugir muito, quer dizer, de 4 centavos você não vai conseguir um toner que vai cair para 1 centavo. Para 1 centavo, o ideal aí é que você alugue impressora que o custo página seja aí no máximo R$ 1 em relação pelo menos ao toner e fotocondutor, dependendo, né, se for uma Brother, por exemplo, vai precisar de fotocondutor, tá? Então, já é um equipamento que eu fugiria, tá? Agora, o que a gente ouve falar aí no mercado, a gente ouve falar muito mal desse equipamento. Então, a gente vê que quem tem alugado as impressoras da Phantom tem reclamado muito, reclama de tudo quanto é situação. A impressora para, não liga mais, tem que levar para assistência, a assistência demora, a impressora fica enroscando papel, mesmo a impressora nova enrosca muito papel, entre outras coisas. Então, eu tenho ouvido falar realmente de muita insatisfação no mercado em relação a esse equipamento. Então, vamos lá. As características dela, voltando aqui, as características, elas estão aqui, você vai entrar no site, vai procurar as características, as mais importantes são o volume mensal de impressão para você identificar. Quando não tiver esse volume mensal aqui no site, você vai calcular mais ou menos aí qual é o rendimento de um toner, que é mais ou menos isso aí, o volume mensal. A velocidade dela, tá? Então tenha em mente que 30 páginas por minuto é o mínimo que você tem que conseguir aí para colocar uma impressora no seu cliente, porque uma impressora com 22 páginas por minuto seu cliente vai reclamar. Isso aí você pode ficar tranquilo. E claro, também a conectividade, tá? Como eu falei, rede cabeada e Wi-Fi é o ideal, é o que a gente precisa para poder atender o nosso cliente de uma forma completa, beleza? Então é assim que eu faço o início para eu entender
se esse é um equipamento que vai me atender ou não. Você vê que de cara é um equipamento que não me atenderia, porque as características dela já não é algo que me atrai, tá? É uma impressora muito fraca. O custo dela, o custo de aquisição dela é um custo legal de aquisição, mas peças a gente vê que a gente não consegue encontrar peça que não for no distribuidor. Se não tem no Mercado Livre, você só vai conseguir no distribuidor, e também o custo página dela é muito caro, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, se inscreve no canal, e se tiver alguma outra impressora que você tem interesse em que eu faça esse tipo de análise, deixa aqui nos comentários. Valeu!